Tentador como o Pecado, livro de Robin DeHart, parte 5. Meg sentiu-se atordoada. Então Garrett sabia de sua fascinação, atração e desejo por ele. Reprimiu o impulso de esconder o rosto corado com as mãos. Na penumbra ele não veria sua reação. Então fingiu cinismo. Como eu o olho, precisamente? Sem medo. E no fundo dos olhos. E como não faria? Era inadequado ser tão direta, mas não conseguia resistir a Garrett. E por que eu o olharia de outra maneira? Sou um empregado, Meg. Com certeza isso não lhe passou despercebido. Está falando da nossa diferença social? Ela dispensou a ideia com um gesto de mão. O fato de eu ter nascido em uma família rica e você não é totalmente irrelevante. Meu pai me ensinou que as pessoas são iguais, independente disso. Ousou encará-lo e de repente ficou claro que tal afirmação era uma inverdade. Eles eram muito diferentes. Garrett era forte e musculoso. Ela, frágil e delicada. Respirou fundo. Talvez aquela aventura não tivesse sido uma boa ideia. Somos bem diferentes, ele afirmou. Meg suspeitou que os motivos dele eram outros. A carruagem finalmente parou. Acho que chegamos, suspirou Garrett. Ambos se inclinaram para saltar do veículo, porém ele interrompeu o movimento. Quero que ouça com atenção tudo o que eu disser e que fique ao meu lado. Estavam tão próximos que Meg sentiu a respiração dele em sua face. Céus, como manteria a virtude intacta assim? Se dependesse dela, se entregaria ali mesmo, no banco da carruagem. Nem seus próprios sentimentos, tampouco a reputação dele teriam importância. Engoliu em seco. O que estava acontecendo com ela? Talvez não se preocupasse com a própria reputação tanto quanto Willow, mas não havia por que ser negligente. Garrett estava ali, movido apenas por interesse e para não permitir que ela se machucasse. O importante era sua segurança, e não o desejo que tinha por ele. Assim que desceram da carruagem, a noite escura a envolveu e Meg sentiu um frio na espinha. Deve ser aquela casa ali, apontou. Vamos dar a volta e ver se há uma porta nos fundos. Garrett sugeriu. Ela o seguiu, pisando sobre os calcanhares. Garrett parou e olhou seus pés com estranheza. E esses sapatos ridículos? Murmurou. E mais, pedi que ficasse perto, não para andar em cima de mim. Ah, me desculpe, ela respondeu tímida. Confesso que estou um pouquinho nervosa. As feições dele suavizaram. Para sua surpresa, ele tomou-lhe a mão. Está segura comigo, Meg? Ela sorriu, o coração aos saltos. Seguiram de mãos dadas para trás do prédio mal iluminado. Em qualquer outra situação, a cena teria parecido romântica. De repente, Garrett parou e a empurrou contra a parede de tijolos. 2 homens passaram pouco adiante, conversando em voz alta e rindo. Logo desapareceram em outra viela. Meg soltou a respiração. Ah, pensei que iam nos ver. Garrett a observou e se afastou um pouco. Graças a Deus estavam bêbados o suficiente para não perceberem que você é uma mulher. O pulso dela continuava acelerado. Notou Garrett com preocupação. E a noite já ia alta. Precisavam entrar e sair daquela casa rapidamente. Dobraram uma esquina e alcançaram um beco que dava acesso às portas dos fundos das casas. Garrett não demorou a abrir a porta certa e os 2 caminharam pelo corredor escuro em silêncio. Por sorte, a luz da lua estava entrando pela janela e não foi preciso acender de imediato a vela que tinham trazido. Chegaram a um cômodo onde havia uma escrivaninha e uma cadeira velha. É um bom lugar para começarmos, Meg sussurrou ao ouvido dele. Está com a vela?
Sim. Ela apanhou um fósforo no bolso da calça e a acendeu. Se ficassem bem próximos, a luz seria suficiente para ambos enxergarem. O que fazemos agora? Garrett acenou com um gesto de cabeça na direção da escrivaninha gasta encostada na parede. Ali, olhe as gavetas. Vou examinar os papéis que estão em cima. Aproximaram-se da escrivaninha e Meg fixou a vela na superfície. Abriu a primeira gaveta e vasculhou seu conteúdo. Um lápis, um tinteiro, papéis e algumas moedas. O que estamos procurando exatamente? Quis saber com os nervos à flor da pele. Qualquer papel que possa provar que ele roubou as caixas de chocolate. É mesmo. Voltou a procurar, concordando. Meg, ouvir seu nome murmurado assim parecia uma carícia. O quê? Garrett a fitou por um instante. Vai dar tudo certo, se acalma. Ela sorriu. Naquele exato momento, teve certeza de que tudo ficaria realmente bem. Garrett a protegeria. Não que normalmente ansiasse por esse tipo de coisa, mas aquela noite era diferente. Ele tinha sido muito prudente em acompanhá-la. Pensou incomodada. Devia achá-la uma tola completa. A brilhante ideia tinha sido sua e mal conseguia conter o nervosismo. Como seria se ele não estivesse ali? Meg leu vários papéis em busca de um recibo ou qualquer pista que ligasse Manden ao roubo. Algo no fundo da gaveta a impedia de puxá-la totalmente para a frente. Alcançou o objeto e o retirou dali. Era uma pilha de papéis dobrados. Ansiosa, ela os abriu e examinou seu conteúdo, sentindo o coração dar um pulo no peito. Garrett, veja isso. São anotações do livro de contabilidade do meu pai. Por que Manden os cortaria? Garrett examinou as bordas. Foram mesmo cortadas por uma faca ou um estilete. Meg, ele está pegando dinheiro referente a estas contas. Não há outro motivo para ter tirado as folhas de lá. Quem tem acesso a esse livro? Pelo que sei, só o meu pai e o Sr. Sanders. Ela franziu o senho, esforçando-se para lembrar se o pai mencionara mais alguém. Manden tem acesso ao livro de contabilidade? Não tenho certeza. Antes do acidente do meu pai, eu só ia à fábrica de vez em quando. Não conheço a rotina dele. Espere! Naquela noite em que ficamos trancados, eu tinha ido buscar o livro para o meu pai. Se Manden roubou as caixas, deve ter tido acesso ao livro também. Sem essas páginas, Meg, não há registro desse dinheiro. E se essas forem as únicas folhas faltando, então não faz muito tempo que ele tem feito isso, conjecturou Garrett. E isso certamente explica como ele comprou o cavalo de corrida. Aquele animal pertence ao meu pai, ela murmurou em tom de desafio. O cavalo ou Manden? Ambos. Meg deu um sorriso deliciosamente cruel e Garrett teve de se esforçar para não tomá-la nos braços. Eu preferia só o cavalo, mas ver o Sr. Manden pastando em nossa propriedade seria bastante divertido. Meg era incrível, refletiu Garrett. Fios do cabelo vermelho tinham escapado do boné e roçavam o pescoço alvo, enfeitiçando-o a ponto de ele querer se perder neles. Ele a desejava com uma intensidade jamais sentida em relação a nenhuma outra mulher. O que vamos fazer com essas folhas? Meg quis saber, arrancando-o do devaneio. Vamos levá-las, mas precisamos colocar tudo no lugar. Quando Manden descobrir que não estão mais aqui, vai ficar louco. Eu queria ser uma mosquinha, Meg comentou, satisfeita. Temos mais alguns minutos para procurar antes de irmos embora. Garrett continuou a vasculhar os outros itens em cima da mesa.
mas não encontrou nada relacionado às caixas de chocolate. Encontrou algo melhor, no entanto: o recibo de uma compra vultuosa, provavelmente a do cavalo de corrida, e um bilhete escrito em uma letra medonha. Aquele desgraçado! Esbravejou ao correr os olhos pelas linhas escritas. O que foi? Entregou o papel a Meg, com os lábios apertados. Ela leu em voz alta. O irlandês deve levar a culpa. Do contrário, será uma pena ficar sem o resto do dinheiro. Arregalou os olhos. Alguém está pagando Manden para que ele te prejudique? Agora faz sentido por que ele insistiu tanto em acusá-lo. Quer o resto do pagamento. Não foi só isso, pode ter certeza. Manden está sendo subornado, é óbvio, mas também está roubando a fábrica. Se fosse descoberto, não duvido que também me culparia pelo roubo do dinheiro. Desconfia de alguém? Meg indagou nervosa. Não conheço ninguém na cidade. Não consigo imaginar por que eles me escolheram em vez de qualquer outro operário. Talvez por ser o mais novo? Vamos embora. Garrett propôs. Achamos informações suficientes já. Meg soprou a vela e a enfiou junto com as folhas dobradas no bolso. Droga, ficou muito escuro, sussurrou com voz trêmula. Garrett deu um passo e tomou sua mão, o que aliviou de pronto sua atenção. Ficaram imóveis um instante até se acostumarem à escuridão e começarem a se movimentar novamente. Ao entrarem no corredor, ouviram a porta dos fundos se abrir. Instintivamente, Garrett agarrou Meg e a empurrou contra a parede, cobrindo o corpo dela com o seu. Shhh! Sussurrou em seu ouvido. O coração de Garrett batia no mesmo ritmo dos passos de Manden. Estava tão escuro ali que ele só os veria se estivesse muito atento. Meg fechou os olhos. Agora tinham as provas do roubo. No entanto, não dispunham de nenhuma arma para se defender. Manden entrou na casa cantarolando. Garrett segurou o ar. Precisava tirar Meg dali imediatamente. Podia sentir o seu calor, sua respiração ofegante contra o peito. Ela estava apavorada. De repente, teve algo a mais com o que se preocupar. O peso familiar de uma ereção. Desejou que Meg não a sentisse, ou que estivesse assustada demais para notar seu estado. Tentou não se mexer, mas era muito difícil. Tudo o que queria fazer era enterrar o rosto em seu pescoço e se perder naquele corpo perfumado, delicado e perfeito. Manden entrou em um dos cômodos ainda cantarolando, e Garrett aproveitou a oportunidade para puxar Meg pelo corredor até a porta dos fundos. Após fechar a maçaneta cuidadosamente, ele a fitou. Seus olhos verdes estavam arregalados, mas havia um sorriso naquele rosto perfeito. Essa foi por pouco, ela murmurou rindo. Meg não tinha ideia do quanto estava certa. Garrett a conduziu até a carruagem rapidamente e entraram no veículo. Tive certeza de que ele nos veria. Meu coração está batendo tão rápido que parece que vou desmaiar. Meg contou, e para o desespero de Garrett, segurou sua mão e a pôs em seu peito. Emudecido, ele observou o gesto. Percebeu que ela disfarçara os seios pequenos sob uma faixa e tentou não se lembrar de como tinha sido delicioso tocá-los naquela noite na fábrica. Afastou a mão rapidamente. Precisava ficar longe de Meg antes que fizessem algo de que se arrependeriam depois. Posso ver as folhas de novo? Pediu na esperança de parar de pensar em deitá-la no assento da carruagem, despi-la lentamente e possuir seu corpo. Acho melhor guardá-las em um lugar seguro. Por quê? Quero mostrá-las ao meu pai? Ela argumentou com uma expressão confusa. Do contrário, como vamos provar que Manden está roubando a fábrica?
A conversa não estava sendo de grande valia. Ele continuava fascinado pelo modo como seu peito ainda arfava, imaginando como seria se ela estivesse assim por outros motivos. Achei mesmo que iria querer fazer isso, mas acredito que devemos esperar antes que fale sobre o assunto com seu pai. Mas Garrett, Manden está nos roubando. Não posso permitir que continue trabalhando na fábrica. Por que está sugerindo isso? Porque ele é o intermediário do verdadeiro ladrão. Jamais descobriremos a identidade desse canalha se perdermos Manden. Preciso saber quem está tentando me incriminar. Continuo não gostando da ideia. Mas tudo bem, acho que você tem razão. Ela concordou após alguns instantes. Temos de ficar de olho em Manden. Ele não pode continuar pegando dinheiro. Podemos observá-lo, mas se o confrontarmos de alguma forma, ele vai desconfiar. Maggie era tão esperta, tão leal, tão apaixonada por seus objetivos, refletia Garrett perplexo. Seus planos podiam ser perigosos e não muito convencionais, e a principal razão por trás deles era ajudar os outros. Jamais alguém tinha feito isso por ele. Lembrou-se intrigado. Queria lhe mostrar o quanto era grato, mas simplesmente não conseguia fazê-lo. Garrett! Ela vasculhou o bolso de senho franzido. Não estou achando o bilhete. Devo tê-lo deixado cair. Não precisamos dele. Ele falou, tentando não se mostrar muito preocupado. O resto dos papéis pode ser mais útil. Ela assentiu insegura. Permaneceram em silêncio enquanto a carruagem percorria as ruas. Garrett não podia ver seu rosto, pois as cortinas estavam fechadas. Mas os detalhes daquela noite não lhe sairiam da cabeça jamais. Era impossível não notar o jeito como as calças modelavam cada curva daquele corpo esbelto, e a lembrança das nádegas arredondadas que haviam estado brevemente em suas mãos provocou-lhe uma nova ereção. O modo como Meg sorrira à luz da vela, os cabelos sedosos enfiados sob o boné, depois o corpo dela apertado contra o seu na escuridão, a respiração cálida em sua pele. E ela ainda o fizera tocar seu peito. Diabos, como agir como um cavalheiro em uma situação daquelas? Precisava tocá-la, nem que fosse apenas naquela noite. Sabia que não tinha esse direito, porém não lhe tiraria mais do que ela estivesse disposta a dar. A ideia lhe contraiu o abdômen e, obedecendo a um impulso incontrolável, ele a alcançou, puxando-a para si e sentou-a em seu colo. — O que está fazendo? Meg sussurrou, mas sem medo. — Estou cansado disso, respondeu, tirando-lhe o boné. Puxou os grampos e os cachos ruivos se soltaram macios. Seus cabelos são lindos. Um obstáculo na rua a fez escorregar em seu colo e Garrett gemeu excitado. Colocou a boca na dela com avidez, rezando para que pudesse ao menos manter a virtude de Meg intacta. Sob a magia dos lábios macios e dóceis, contudo, foi impossível ser paciente e contido. Beijou-a com uma veracidade que chocou até a si próprio, deslizando a língua pelo interior da boca pequena com sofreguidão. Nunca um simples beijo o excitara daquele jeito. Meg não parecia assustada com seus carinhos. Correspondeu a cada beijo, a cada toque, as mãos acariciando seu pescoço e suas costas. Ao perceber sua ereção, gemeu e roçou o corpo contra o dele. Garrett lutou com todas as forças para se controlar. Meg precisava deixar aquela carruagem ilesa, refletiu, atordoado de desejo, mas queria vê-la se contorcer de prazer. Agarrou-lhe as nádegas e a fez montar nele com um suspiro. Afastou os lábios dos dela,
e correu a língua pelo queixo delicado e ao longo do pescoço até os ombros. Ao desabotoar a camisa branca, encontrou os seios amarrados com um pedaço de pano. Não demorou em rasgar o tecido e cobrir um mamilo com a boca. Os seios de Meg eram perfeitos e o fizeram perder a cabeça. Sugou-os com força e Meg soltou uma exclamação, enterrando os dedos em suas costas. Céus, como a queria! Precisava estar dentro dela. Mas, apesar do desejo quase incontrolável, não lhe pediria isso. Não agiria como um cafajeste. Já havia tomado dela mais do que tinha direito. Afastou-se relutante e Meg recostou a testa na dele com a respiração mais lenta. Garrett fechou os olhos por um segundo e afastou uma mecha do cabelo ruivo. Você tem seios perfeitos, sabia? Elogiou sem saber o que dizer. É mesmo? Sempre os achei pequenos demais. Não, são perfeitos, insistiu, acariciando-os novamente por cima do tecido. Há mais do que o que fizemos aqui, certo? Meg indagou insegura. Muito mais. Ele soltou um longo suspiro. Então por que nós paramos? Garrett engoliu em seco. Não, Meg, não hoje. Cobriu-lhe os seios com a camisa para escapar à tentação. Jamais devia ter posto as mãos nela. Contudo, Meg era muito atraente. Bom seria se pudesse ficar longe dela, mas sabia que não poderia fazer isso antes de solucionar o mistério das caixas de chocolate. Garrett, sim, está fazendo o papel de um cavalheiro? Ele bufou de leve. Se ela soubesse, um cavalheiro bancando um plebeu que, por sua vez, bancava o cavalheiro. Era confuso até mesmo para ele. Algo assim, confirmou. Meg se sentou ao seu lado, resignada, e abotoou a camisa. Não demorou para a carruagem parar em frente à casa dele. Fique longe de Manden na fábrica. Garrett aconselhou. Eu não confio nele. Meg o segurou pelo braço antes que ele descesse do veículo. Obrigada por me ajudar. Eu jamais teria conseguido sozinha, Garrett. Ele acenou com um gesto de cabeça e se virou para ir embora. Sabia que ela questionaria tudo a partir daquele momento, pois sua natureza era assim. Por que ele a tocara? Por que não tinha terminado o que havia começado? Meg queria ser protegida, e ele obtivera sucesso em relação a Manden. Entretanto, não conseguia protegê-la de si mesmo. Suspirou. Ela esperava o melhor dele, mas cedo ou tarde enxergaria o canalha egoísta que ele era. Meg ainda estava cansada por não ter dormido o suficiente na noite anterior. Mas como conseguiria? Tinha agido como uma criminosa, descoberto um ladrão, achado uma pista que levava a um ladrão ainda maior, e depois Garrett fizera coisas maravilhosas e pecaminosas com seu corpo. Tomara as amigas acreditassem que o seu sorriso tolo se devia apenas ao caso de Manden. Quem sabe até tivessem ideias sobre como juntar o resto das peças daquele quebra-cabeça para solucionar o mistério de uma vez por todas. As lembranças da noite anterior, contudo, ainda estavam muito vivas em sua mente, e precisava se distrair um pouco antes de falar sobre elas. Não queria contar mais do que o necessário. E então, Meg? Estamos ansiosas para saber sobre a aventura de ontem à noite, incitou Amélia. Todos os olhos se voltaram para ela e Meg respirou fundo. Não devíamos falar primeiro sobre o valete de copas? Hoje ele saiu na primeira página do Times. Claro, afinal roubou uma duquesa, exclamou Willow. E a mulher garantiu que ele lhe apontou uma pistola. Ele não faria isso. Charlotte o defendeu. Claro que faria.
Não passa de um bandido com boa aparência. Meg percebeu a expressão de Charlotte e comprimiu os lábios penalizada. Homens, ela resmungou consigo. Podemos descobrir a identidade dele de outras maneiras, sugeriu Amélia. Sim, talvez devêssemos tentar só mais uma vez, concordou a moça esperançosa. Acho que não demos uma verdadeira chance a essa estratégia. Olharam para Willow, já que o plano havia sido dela. Pode ser, ela concordou por fim. Mas desta vez iremos todas juntas. Charlotte estreitou os olhos e balançou a cabeça. Esse ladrão vai ver com quem está lidando. Uma explosão de risadas se fez ouvir à sua volta. O que mais sabemos sobre o valete? Questionou Meg. A senhorita Dunbridge comentou que ele é jovem, cheirava a fumo de qualidade e que seus lábios estavam à mostra debaixo da máscara e tinha uma boca muito provocante. Charlotte levou a mão ao peito com um suspiro apaixonado. Charlotte! Willow a repreendeu. Ah, o que foi? Apenas repeti o que me foi dito. Não quis dizer muita coisa. Todos os homens em Londres cheiram a fumo, alegou a outra moça taciturna. Garrett não, pensou Meg, mas não lhes contaria isso. Garrett tinha um perfume de vegetação fresca e um toque de sabonete de almíscar. Reprimiu um suspiro. Precisava se controlar antes que aquilo fosse longe demais. Desfrutar de prazeres carnais com Garrett era muito bom, mas ele lhe roubara a paz de espírito. Estava pisando em um terreno perigoso e, se não tivesse cuidado, logo teria o coração partido como seu pobre pai. Sairemos em busca do valete na próxima oportunidade, então. Agora vamos discutir nosso caso mais recente, decidiu Amélia. Meg endireitou o corpo. Era hora de contar às amigas os acontecimentos da noite anterior, excluindo alguns detalhes mais picantes, é claro. Willow e eu conversamos separadamente com 3 comerciantes e todos concordaram que teriam interesse nas caixas de chocolate, mas nada sabiam sobre sua venda. Pois eu e Garrett, digo, o Sr. Mandeville, descobrimos informações muito úteis e curiosas ontem à noite, ao invadirmos a casa do Sr. Manden. E o que descobriram? Charlotte indagou atenta e muito curiosa. Infelizmente não descobrimos nada sobre as caixas roubadas, mas encontramos um bilhete, instruindo Manden a acusar Garrett do roubo. Então outra pessoa está tentando incriminar Garrett? Amélia deduziu. E pagando Manden para fazê-lo? Meg reforçou. Interessante. Acha que o dinheiro seria suficiente para comprar o cavalo? Indagou Willow. Duvido. O bilhete insinuava que Manden receberia um adicional caso conseguisse culpar Garrett. Também achamos várias folhas cortadas do livro de contabilidade do meu pai. Aparentemente, Manden tem roubado sozinho e, para que ninguém descubra, retira as páginas das contas. Gente, isso é terrível! Exclamou Amélia. Assim fica fácil comprar um cavalo de corrida. Charlotte resmungou desgostosa. Garrett não quer que eu despeça Manden antes de descobrirmos a identidade de quem enviou a mensagem a ele. Disse que precisamos mantê-lo por perto, já que ele é a nossa única pista. Meg suspirou. Continuava não gostando da ideia e queria demitir aquele homem desprezível imediatamente. Mas Garrett devia saber o que estava falando e tinha direito de saber quem queria incriminá-lo. E agora? Amélia indagou. Não tenho certeza. Ficamos com as páginas para usarmos como prova depois. Não saber quem mandou o bilhete pode atrapalhar muito nossas investigações. A ideia foi boa, Amélia disse. Coitado do seu pai. Não só está machucado, como tem um funcionário como Manden.
Vai ficar muito orgulhoso de você, não é, Meg? Ela agradeceu com um sorriso, sentindo-se recompensada. Tende a encontrar um jeito de fazer com que Mandem diga o que sabe. Ele deve saber quem enviou o bilhete. Willow conjecturou. Sim, mas como vou fazê-lo falar? Indagou Amélia. Ora, seduza-o, Charlotte disse suavemente. O quê? As três exclamaram juntas. Charlotte as olhou por um instante e deu de ombros. Pode funcionar. É simples. Homens como Mandem são os mais fáceis. Provavelmente só vai precisar piscar para ele algumas vezes. É arriscado demais. Willow protestou. Ela tem razão, pode ser muito perigoso, concordou Amélia. Não sabemos do que esse homem é capaz. O Sr. Mandeville poderia protegê-la, Meg? Charlotte sugeriu. Mandem não fará nada comigo se Garrett estiver por perto. Garrett não pode se esconder? Meg pensou por um momento e então acenou com a cabeça. Há um armário no escritório do meu pai onde Garrett poderia ficar. No entanto, não acredito que ele vá concordar com essa ideia. Além do mais, não sei seduzir um homem. Umedeceu os lábios secos. Elas talvez não acreditassem nisso se a tivessem visto com Garrett na noite anterior. Não tem que seduzi-lo de verdade, Charlotte explicou, sentando-se ao lado dela. Faça-o ficar à vontade. Você sempre ficou confortável entre os homens. Ainda assim, parece arriscado demais, meninas, ponderou Willow. Sim, mas não acham que com Garrett por perto ela estará protegida? Como sabemos, se podemos confiar em Garrett para proteger Meg? Talvez ele mesmo queira se aproveitar dela. Meg corou, apanhou a xícara de chá e a levou até os lábios. Ele já teve oportunidade para fazer isso. Charlotte cruzou as pernas e cutucou o pé da amiga discretamente. Não é, Meg? Sim, sim. Ela concordou. Ele jamais me machucaria. Então está combinado. Agora, o próximo passo. A sedução propriamente dita. Charlotte endireitou o corpo. Trata-se apenas de um jogo. Os homens gostam de que brinquemos com eles. Você puxa as cordinhas certas e eles farão tudo o que você pedir, como uma marionete. Honestamente, Charlotte, fala como se eles não tivessem cérebro, protestou Willow. É claro que sim, mas tem coisa melhor para usar. Charlotte! Amélia riu. Willow ajeitou os óculos, toda sem graça. Não se deve brincar com a própria reputação desse jeito. Não se aflija, amiga. Charlotte a tranquilizou. Ninguém vai ficar sabendo disso. Será um segredo entre Meg e o Sr. Mandem. Se ele disser alguma coisa, ninguém vai acreditar. E Garrett não é tolo para abrir a boca a respeito. Voltou-se para Meg. Vai precisar estabelecer contato visual, amiga. Recomeçou entusiasmada. Mas desvie o olhar quando o homem se der conta do que está tentando fazer. Garrett ficou em pé e fez um gesto exasperado. Absolutamente não. Isso está fora de questão. Meg admitiu que a proposta poderia convencê-lo de que ela era totalmente louca. Mas isso não era verdade. Faria aquilo por ele. Ei, você não me deu oportunidade de explicar direito. Primeiro a invasão na casa de Mandem. E agora isso? Você está brincando com fogo, senhorita. Ele bufou ruidosamente. De onde você tira essas ideias? Meg preferiu não responder. Não vou correr risco nenhum, Garrett. Ela garantiu. Como pode ter certeza? Não sabemos do que Mandem é capaz. Você vai me proteger. Muito obrigado pela confiança. Mas como vou fazer isso se vai ficar a sós com ele aqui?
Você vai ficar aqui também. Ele não vai revelar nada comigo aqui. Se ficar calado por 10 segundos, explico o resto do plano. Meg redarguiu, mais alto do que pretendera. Garrett a fitou surpreso. Deu um sorriso discreto e então recostou-se na cadeira vermelha e cruzou as pernas. Como quiser. Pode falar, senhorita Pindington. Obrigada. Ela respirou fundo. Vou convidar o Sr. Manden para vir aqui para uma conversa e tentar arrancar alguma informação dele. Você ficará escondido aqui o tempo todo, explicou, apontando para o enorme armário de mogno atrás de si. Assim poderá ouvi-lo. Se ele me atacar e eu pedir socorro, é só abrir as portas e bancar o herói. Eu não sou nenhum herói, ele falou cínico. Talvez nem precise se tornar um. Manden pode ser um ladrão, mas nunca agiu de modo inapropriado comigo, ponderou Meg. Pretende mesmo flertar com aquele homem? Se for necessário, pretendo sim. E não acha que fazer isso com um homem desse tipo pode lhe causar problemas? Ele está acostumado a ter tudo o que quer, Meg. Certamente não terá nada de mim. Eu não disse isso, mas não se surpreenda se ele tentar algo. Não importa o que esteja oferecendo. Os homens às vezes entendem um flerte como um convite para o pecado. Meg o fitou. Fora isso o que acontecera entre eles? Garrett tomara certas liberdades porque achava que lhe tinham sido oferecidas? Ela não o fizera, mas tampouco havia rejeitado seus avanços. Entendo, ela murmurou. Não estou me referindo a todos os homens, senhorita. Ele consertou, esfregando a têmpora. Só quero que tome cuidado, tá bom? Vou tomar. Como vou entrar aqui sem que ele me veja? Essas janelas não escondem muita coisa. Ela não pensara naquele detalhe. As janelas só deixavam ver a parte superior do escritório, mas ainda assim, Manden poderia vê-lo entrando na sala. Teremos que distraí-lo. Que tal pedirmos ao seu amigo Jamie? Ele pensou um instante. Ainda acho que não é uma boa ideia. Parece muito arriscado e não sei se dará resultado. Por que acha que Manden lhe dirá alguma coisa? Pode ter outra opinião, Sr. Mandeville, mas os homens me acham cativante. Geralmente consigo convencê-los a falar sem muita dificuldade. Meg sorriu consigo. Não havia por que lhe contar sobre as dicas de sedução de Charlotte. Garrett deu de ombros como se rendesse aos argumentos, mas quando falou tinha uma expressão tensa. Podemos tentar, mas não quero que faça nenhuma tolice. Fique atrás da mesa e deixe-o se sentar no lugar onde estou agora. Não precisa tocá-lo. Meg suspirou aborrecida. Não era nenhuma tola. Não deixaria que as coisas passassem dos limites. Manden era um brutamontes com o qual não queria o menor contato, a menos que a investigação exigisse. Não havia motivo para... Interrompeu o pensamento, chocada, ao se dar conta de que Garrett estava com ciúmes. Sentiu uma onda de excitação percorrer o seu corpo e sorriu. Vou tomar cuidado. E lembre-se, você pode me salvar se houver necessidade. Mal posso esperar por isso. Ele respondeu com algum sarcasmo. Quando vai ser? Amanhã, ao final do expediente. Vou vestir algo especial. Garrett revirou os olhos. É incrível que o seu pai não esteja em um hospício depois de ter de lidar por tanto tempo com os seus absurdos, menina. Já você me acha divertida, que eu sei. Ela declarou. Não sei se minha opinião ao seu respeito pode ser classificada como divertida. Em compensação, você não é nem um pouco engraçado. Sabia disso? Discordo. Você também me acha bem divertido. Creio que mostrei isso mais do que uma vez. Garrett a apanhara agora. A prova disso era o calor em seu rosto. A despeito de si própria,
Meg desejou que ele se aproximasse e provasse o que dizia. O coração de Meg batia acelerado. Não conseguia se lembrar da última vez em que ficara tão nervosa. Mas claro que dissera a Garrett que a tensão não atrapalharia. Precisava completar a tarefa. Era uma investigadora e iria preservar até mesmo em situações perigosas. Charlotte lhe dera muitas dicas de como deixar um homem interessado. Tanto que até puseram um vestido de festa com a desculpa de ir a um evento social mais tarde. A roupa acentuava suas curvas e exerceria o efeito desejado. Garrett já havia visto e seu olhar dissera mais do que as palavras. Virou-se para olhar o armário e perguntou-se se Garrett podia vê-la. Sorriu para ele discretamente. Ouviu a batida na porta e se sobressaltou. Respirando fundo, caminhou para trás da mesa do pai e sentou-se. Entre, por favor. Manden abriu a porta. Pode fechar, ela pediu com voz doce e ligeiramente rouca. Meg olhou o encarregado da cabeça aos pés e sentiu um nó na garganta. Ele era meio gordo e vivia suado. Ofereceu-lhe uma cadeira com um sorriso, apesar da repugnância. A senhorita queria me ver? O homem a encarou desconfiado. Ouvi dizer que adquiriu um cavalo de corrida. Isso é verdade? Ela inclinou o corpo para a frente, apoiou os cotovelos na mesa e o queixo delicado nas mãos. Manden arregalou os olhos, remexeu-se na cadeira e meteu a mão nos bolsos. Adoro cavalos, você sabia disso? Meg completou com um suspiro. São meu hobby preferido. Quem sabe não podemos compartilhá-lo? Passou a enrolar uma mecha solta dos cabelos em torno do dedo, enquanto fingia admirá-lo sob os longos cílios. Como a senhorita ficou sabendo disso? Por um amigo. Ela deu de ombros. Mas isso não importa. A questão é que adoro cavalos, principalmente os de corrida. Ergueu-se, deu a volta na mesa e ali apoiou o quadril. Acho tão emocionante vê-los correr. Sempre me perguntei como seria cavalgar um animal como esse, com o vento soprando os cabelos. Suspirou, fechando os olhos. Me perdoe, às vezes eu falo demais. Manden franziu o senho e de leve ela conteve um sorriso. Fingiu alisar a saia com a ponta de um dedo, fazendo-o percorrer a coxa enquanto deixava o ombro cair um pouco, expondo mais um pouco do que o decote. O homem pigarreou. Eu não sabia que isso era importante para a senhorita. Ela sorriu e o tocou no braço delicadamente. Pois é, murmurou, recuando em seguida. Entendo que não seja muito feminino querer cavalgar em um animal tão veloz, mas eu não posso evitar. Pode guardar esse segredo? Piscou para ele, sedutora. Estava sendo mais fácil do que imaginara. Agora entendia por que Charlotte tinha tantos pretendentes. Manden sorriu malicioso e ela sentiu os pelos dos braços se arrepiarem. É claro, eu sou um bom em guardar segredos, concordou aquele canalha. Meg sabia que era verdade. Não quero ser indelicada, Manden, mas como pôde comprar esse animal? Entendo que o meu pai lhe paga bem, mas talvez não seja o suficiente para uma aquisição dessas. Por acaso encontrou um vendedor que tenha bons preços? Eu adoraria fazer uma compra semelhante. Manden se retesou todo. Porém, Meg manteve o sorriso no rosto. Fiz alguns investimentos que deram bons resultados, sabe? Ele justificou em voz baixa. Entendo. Ela tentou parecer desapontada. Gostaria de saber se tenho condições de comprar um cavalo desses. Poderia me colocar em contato com seu fornecedor?
Não me lembro o nome dele, senhorita. Manden resmungou. Mas Meg tornou a inclinar o corpo para tocá-lo no braço. Tem certeza? Projetou o colo. Sim, sim. Ele ficou em pé e se afastou da cadeira. Preciso ir. Ah, não vá ainda, senhor Manden. Ela protestou, segurando-o pelo braço com ousadia. O homem olhou a mão delicada na manga do seu casaco e engoliu em seco. Eu fiquei sabendo que a senhora Glenworth ficou muito satisfeita com as caixas de chocolate feitas pelo Sr. Mandeville. Talvez ele seja bom nisso. Aquele irlandês detestável. Ela sorriu. Travessa. Eu só quis que Mandeville ficasse aqui para tentar descobrir o que ele fez com aquelas caixas. O meu pai acha que ele as vendeu para um concorrente. Meg inventou, fazendo-se de chocada. Acredita? Manden tirou um charuto do bolso e o colocou na boca. Seu pai é esperto, senhorita Pindington. Sabe o que está dizendo. Se tivesse encontrado alguma prova, eu não teria permitido que o Sr. Mandeville continuasse a trabalhar aqui. Diga-me, o que faz pensar que ele é o ladrão? Manden se moveu inquieto. Pode me contar, Sr. Manden. Prometo que não direi nada a ninguém. Ele se aproximou dela. O cheiro de fumo e os dentes estragados lhe provocavam náuseas. Alguém me enviou um bilhete anônimo dizendo que ele foi o responsável pelo roubo. Anônimo? Tem certeza de que não sabe quem mandou? Não. Na certa, alguém ligado à concorrência. Elaborou o supervisor. Você é muito esperto. Talvez tenha razão. Não deixarei de elogiá-lo para o meu pai. Manden sorriu e se virou para sair. Não, sem antes devorar o decote dela com um olhar. Ah, Manden! Meg lutou contra a própria repulsa. Eu gostaria muito de ver seu cavalo algum dia. Avise-me quando ele for correr. Farei isso. Ele concordou satisfeito. Garrett esperou até que a porta fosse fechada e saiu do armário meio abaixado. Ele não foi muito útil, suspirou, apoiando o corpo na lateral da escrivaninha. Não foi mesmo. Meg concordou, olhando para a janela. Ele não vai vê-lo? Não. Lá de baixo não se enxerga o fundo do escritório. Ela soprou o ar aliviada. Continua. Espero que você esteja gostando dessa história. E espero que esses dois se desenrolem logo, né? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para saber quando saírem os novos vídeos. Um abraço e até a próxima parte.